Hoje eu vou te contar 5 motivos pelos quais a salsicha é um dos alimentos que não entra aqui em casa de jeito nenhum. Fica comigo que eu vou te ensinar a se proteger. Olá, seja muito bem-vindo e tenha um excelente início de semana. Eu sou o professor Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E hoje eu vou te revelar 5 segredos importantíssimos que são capazes de fazer você recuperar a sua saúde, quem sabe até antes mesmo que você a tenha perdido. Primeiramente, a gente tem que começar conhecendo os pontos principais relacionados à salsicha. Se você entender qual a origem da salsicha, fica mais fácil de você chegar ao entendimento porque hoje em dia é um alimento, ou melhor dizendo, é uma substância alimentícia das piores que existem. E aí você pergunta assim, mas professor Paulo, alimento e substância alimentícia, tem diferença entre um e outro? Sim, tem. Eu sempre repito um termo que é ideal para expressar esse conceito de substância alimentícia. Eu digo assim, as substâncias alimentícias você encontra no mercado do éter e os alimentos você encontra no mercado do Éden, ou seja, na natureza. Por exemplo, este aqui é um alimento que você encontra no mercado do Éden. Vê que coisa linda essa laranja. Aqui você só encontra uma coisa, saúde. Então, está muito claro o que é um alimento. Mas o que é uma substância alimentícia? Enquanto o alimento é algo que foi criado por Deus, a substância alimentícia foi criada pelo homem. Assim como a salsicha, por ser criada pelo homem, é uma substância alimentícia e não um alimento. Mas você vai avançar comigo nesse vídeo e vai entender tudo tintim por tintim. Esse termo salsicha vem do latim salsus, que significa salgado ou preservado. Antigamente, na época que não existia geladeira, os alimentos, principalmente aqueles de origem animal, eles precisavam ser conservados. A forma de conservação utilizada nessa época era o quê? O sal. Daí, por exemplo, surgiu a carne de charque, que é muito comum aqui no Nordeste. Lá no Sul e Sudeste é conhecida como jabá. Eu acho que é esse termo. Então, a carne de charque, o jabá, tem a preservação feita a partir do uso do sal, da salga. Foi justamente nessa época que se usava o sal para conservar as carnes que surgiu a salsicha, que era basicamente feita com o quê? Com cartilagens ou então partes animais que não eram tão, vamos dizer assim, tão nobres. Então era cortada bem direitinho, picada e acondicionadas na forma de salsichas. Mas lembra o que eu estou dizendo? As salsichas antigamente eram conservadas com base no sal. Aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, foi necessária a escala para que fosse produzido bastante salsicha e ao mesmo tempo com um grau maior de conservação. Isso começou a ocorrer por volta do século XIX e foi também a partir do século XIX que começaram a surgir os nitritos, que também tinham a função de preservar a carne que era usada na salsicha. Os nitritos, além de preservarem a carne, eles também davam a coloração característica da salsicha. Então presta atenção nesse detalhe. No início era usado o sal para a conservação da carne da salsicha. Depois, com o passar do tempo, passaram a ser usados os nitritos. Aí começa o primeiro problema, que vem o primeiro porquê de você, assim como eu e a minha esposa, passar a partir de hoje a suspender o consumo da salsicha. Porque em 2015, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer dos Estados Unidos, a IARC, que é ligada à Organização Mundial de Saúde, classificou as carnes processadas, como é o caso da salsicha, como carcinogênicas. Por quê?
justamente por serem ricas em nitritos e ensejarem a formação de nitrosaminas, que são substâncias químicas cancerígenas. Substância essa encontrada em certas proteínas animais que justifica o judeu não fazer a ingestão de certas proteínas animais. É interessante se observar a sabedoria contida na Bíblia, que claro vem de Deus, recomendando a nós não ingerirmos certos tipos de alimentos. Então, essa é a primeira razão. E veja, é uma razão que foi dada por um órgão idôneo, o IARC. Eu repito, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. Segundo motivo, que a salsicha não entra aqui em casa de jeito nenhum. Os males à saúde provocados pela presença dos nitritos na salsicha, eles são agravados quando você associa esses nitritos a outras substâncias químicas. Por exemplo, o glutamato monossódico, que aliás nós já falamos muito aqui no canal. E você quiser saber mais sobre ele, você vai fazer o seguinte, vai aqui em cima, ó, no card, justamente aqui acima do Hulk, que vai estar linkado aí um vídeo onde eu estou falando longamente sobre o glutamato monossódico. Então o que é que acontece? Quando você associa o glutamato monossódico aos nitritos que você encontra numa salsicha, você aumenta os riscos que você traz para a sua saúde. Quer ver uma coisa que eu acho que você ainda não ouviu falar? Tartrazina. A tartrazina ela é utilizada como um corante na salsicha. Veja que coisa interessante. Na União Europeia já foi há algum tempo proibido o uso da tartrazina. Agora que interessante, aqui no Brasil não. A tartrazina é uma dessas substâncias químicas que quando você associa aos nitritos, você traz uma série de malefícios para a sua saúde. Eu acho que essa é uma razão mais do que suficiente para você banir a salsicha da sua vida. Terceiro motivo pelo qual aqui em casa nós não consumimos salsicha: a presença de gorduras vegetais. Nós já falamos muito aqui no canal sobre os perigos à saúde que as gorduras vegetais trazem. Pois muito bem, na indústria alimentícia, as gorduras vegetais são utilizadas justamente na confecção das salsichas. Se você quer detonar com a sua saúde, então você tem a combinação certa: gorduras vegetais que você ingere junto com a salsicha. Quarta razão pela qual você não deve de jeito nenhum consumir salsicha. Vamos fazer uma comparação. Em uma mão você pega 100 gramas de salsicha. Na outra mão você pega 100 gramas de carne bovina ou de ave. Aqui, em 100 gramas de salsicha, você vai ter de 12 a 15 gramas de proteína. Guarda bem isso. Nessa mão aqui que você tem carne bovina ou carne de ave, em 100 gramas você vai ter de 20 a 25 gramas de proteína. Então veja, nessa aqui da salsicha, você tem de 12 a 15 gramas de proteína. E nessa daqui, carne de ave e frango, você tem de 20 a 25 gramas de proteína. É uma diferença brutal. Então você está ingerindo tudo, menos proteína. Quinta razão que você deve, a partir de hoje, banir da sua vida a ingestão da salsicha: surgimento de alergias que você não tem nem ideia de onde veio. Para a produção da salsicha, você também faz uso de leite, glúten e soja. E vocês já aprenderam aqui no canal que os 3 alimentos mais inflamatórios que existem na face da Terra é o quê? Leite, glúten e açúcar. Então, desses 3, o único que não está na composição da salsicha é o açúcar. Os outros 2 estão. Além do risco das alergias na ingestão da salsicha, você também vai encontrar o risco de infecções bacterianas. Mas o principal, eu tenho que dizer aqui, tudo isso aconteceu por algo básico que eu vivo repetindo aqui no canal. A indústria alimentícia, ela não está interessada na sua saúde. Ela está interessada no conteúdo do seu bolso, ou seja, o seu dinheiro.
tanto faz para a indústria alimentícia se você está saudável ou não, que ela quer ganhar dinheiro. Mas uma coisa que é lógica é a seguinte: quanto mais a indústria alimentícia ganha dinheiro, mais você adoece. E se você adoece, mais uma outra indústria vai lucrar em cima de você, a indústria farmacêutica. Então, pensa direitinho, será que vale a pena você aceitar de bom grado ser enganado? Se quer ganhar saúde realmente e fazer a ingestão de alimentos de verdade, ingira isso aqui e tantos outros que a natureza já lhe dá. Mas você decide abrir mão da saúde em favor da praticidade. Sim, perda de saúde é muito prático e muito favorável para a indústria, mas é você que decide o que é que você quer para si mesmo. E sabe uma coisa que eu quero para mim? É que você pratique o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte, você está dando para esse vídeo aqui mais alcance e o YouTube vai começar a compartilhar esse vídeo com outras tantas pessoas que estão precisando tanto desse tipo de conteúdo. E quando você comenta, quem sabe o seu comentário vai dar origem a um vídeo aqui do canal. Mas eu preciso te fazer um convite. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo e acessar o nosso site, que lá você vai encontrar muito conteúdo importante através dos artigos que nós escrevemos, que está lá no nosso blog, também no nosso site. No nosso site você também vai conhecer a nossa loja. E também no nosso site você vai ter a oportunidade de conhecer os nossos cursos, todos relacionados à saúde. Então é muito simples, você não paga nada. Só clica lá, entra no site e passa a conhecer tudo que a gente te oferece para recuperar a saúde que você tenha perdido ou então que você perdeu e nem sabe ainda que perdeu. Só que eu tenho mais um convite para você. Agora no mês de novembro, na segunda quinzena, vai acontecer o primeiro intensivo engordar ao contrário. Ora, se o contrário de emagrecer é engordar, o contrário de engordar é emagrecer. Então, o intensivo emagrecer ao contrário é um evento onde eu vou te ensinar com um processo bem simples como emagrecer de forma natural e saudável. Detalhe, o intensivo será um evento 100% online e 100% gratuito. Você não vai pagar nada para fazer parte. É um presente meu que eu estou te dando para este final de ano. Então aproveita e presta atenção em toda a programação aqui do canal, porque ainda essa semana vai ser informado bem direitinho como é que você vai ter acesso às aulas do intensivo, às datas, horários, tudo que você precisa saber. E eu te desejo um maravilhoso, um fantástico e abençoado início de semana, saúde física, mental e emocional. E que Deus, o dono desse canal, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.